Na hora do almoço que o Kevin está de saída do Guarani. Aliás, hoje ele fez o último treinamento pela manhã, já se despediu dos companheiros, vai ficar alguns dias com a família antes de viajar para Portugal. Ele está indo para o Penafiel de Portugal. Aliás, o Penafiel pertence a uma SAF e o dono dessa SAF, que é bilionário, ele também é dono do La Coruña da Espanha. E o Kevin está sendo emprestado por 1 ano com opção de compra. Quanto é essa opção de compra? 500 mil euros. 500 mil euros hoje, na cotação, dá pouco mais de 3 milhões de reais. Se o Penafiel, a SAF, resolver comprar o Kevin, vai ser somente daqui 1 ano essa contratação, essa compra do jogador do Guarani. E ele vai sem custos, ou seja, nesse momento o Guarani não vai receber absolutamente nada pelo Kevin. Para ele é muito bom, porque o jogador vai atuar na 2ª divisão de Portugal, hoje ele está na 3ª divisão do Brasil. Ele, pelo que eu soube, queria ficar no Guarani, queria permanecer, só que o próprio Hélio Cizenando, conversando com ele, pelo que eu soube, disse que o melhor seria ele ser emprestado, porque o Hélio não está utilizando efetivamente o Kevin. A gente viu que o Hélio não deu nenhuma chance para ele começar entre os titulares. Ele teve poucos minutos em finais de jogos e ele não teve oportunidades igual o Luca está tendo, igual o Maranhão já teve, o Neto Costa vem entrando nos jogos. E o Kevin, que é garoto da base, 21 anos de idade, não serviu para o Guarani na Série C, mas vai servir para o futebol europeu. A gente deseja muita sorte para ele, que ele possa vingar lá e que daqui 1 ano o Guarani possa receber esse valor vendendo o Kevin para fora. Até porque ele tem muito potencial. Ele mostrou esse potencial nas categorias de base. Eu acompanhei a maioria dos jogos do Kevin, eu acompanhei treinamentos quando eram abertos com o Matheus Costa, na época do Matheus, e já relatava aqui que o melhor fazendo o trabalho de finalização para mim era o Kevin, mas infelizmente o Kevin não teve oportunidades para começar entre os titulares. Ele fez um gol como profissional, Esse gol foi marcado contra o Santos no final do jogo, empate no Campeonato Paulista, 1-1 no Brinco de Ouro, e infelizmente ele não teve mais oportunidades. É um jogador que já se despediu do Guarani. O Guarani fica agora com os centroavantes Luca, com o Maranhão e também com o Neto Costa. Aliás, quem subiu o Kevin para o time principal foi o Marcelo Fernandes no ano passado. E o Marcelo Fernandes, eu já vou entrar em contato com ele agora, porque ele é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, O Marcelo Fernandes, técnico da equipe do Botafogo da Paraíba. Já estamos em contato aqui com o Marcelo Fernandes para falar um pouquinho a respeito desse jogo de sábado importante. Ô Marcelo, eu estava até falando agora aqui na Rádio Bandeirantes, que o Kevin, ele foi negociado com o futebol europeu. Infelizmente ele não teve chances como titular, mas ele mostrou muito na base e foi você que subiu o Kevin para o profissional, O que você viu no Kevin quando você subiu ele? Porque ele já chamava muita atenção na base e depois ele continuou jogando um pouco na base, um pouco no profissional, e você hoje fazendo um grande trabalho no Botafogo da Paraíba. Um abraço, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Bandeirantes. Um abraço, Breno, a todos os amigos aí da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com os amigos de Campinas. Cara, em relação ao Kevin, eu sou suspeito em falar, porque é um menino que a gente acompanhou, gostava muito de ver jogos da base, A gente acompanhava e a gente chamou ele sim para trabalhar com a gente, Já que os meninos que a gente subia do sub-20, ele foi um deles, aquele que a gente puxou e subiu, e com certeza vinha numa crescente grande. É um grande atleta, um atleta que tem um futuro brilhante pela frente. Eu não sabia dessa venda para o futebol europeu, mas é um grande jogador, com certeza no futuro vai dar frutos aí ao Brasil. Ele está sendo, até para você saber, emprestado para o Penafiel com opção de compra. O Penafiel que
pelo que eu pesquisei, a SAF do Penafiel tem um dono que é muito rico, é dono do La Corunha também, está sendo emprestado por 1 ano com opção de compra. Aliás, como que você está trabalhando aí no Botafogo da Paraíba? Eu não sei se você já teve tempo para trabalhar com a base, porque a base é muito importante. Eu faço papel de chato aqui, cobrando que o Guarani trabalhe e utilize mais a base. Eu sei que você gostava de utilizar. Infelizmente, os últimos treinadores não têm gostado. Mas como que você está trabalhando aí na base do Botafogo, Marcelo? A respeito do Kevin, né, dessa oportunidade no Penafiel com opção de compra, eu acho importante, né? Até para o jogador adquirir uma experiência, né? De repente, num campeonato, você não consegue colocar um jogador tão novo por N problemas, né? E tendo essa oportunidade de ser emprestado ao Penafiel com direito de compra, eu acho que é uma boa, não só para o jogador, mas para o próprio clube, né? Que tem seu ativo jogando, e no mercado europeu melhor ainda. E quanto à base, eu sou suspeito em falar, né? Porque eu vim do Santos, eu fui campeão paulista utilizando grandes atletas da base, né? Com muitos passaram na nossa mão. E aqui no Botafogo, para minha surpresa, não tem sub-20, né? Mas tem uns meninos que estavam treinando aqui do sub-20 que ficaram, né? Que continuaram, mesmo sendo encerrado. Ele vai voltar para o sub-20 agora, no final do ano. E esses jogadores estão treinando com a gente, né? A gente já fez isso no Guarani, na Ponte Preta e agora aqui no Botafogo. E eu gosto muito de trabalhar com a molecada da base, porque a gente encurta caminho, a molecada começa a pegar casco, né? E é importante para qualquer clube. Eu também sou totalmente adepto ao modelo de base, né? Eu acho que a solução dos clubes brasileiros hoje não é gastar dinheiro ligando para empresário e contratando jogadores com acima da idade. Eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência, investir sim na base para que os clubes possam ter ativos que sejam vendidos para que ele possa sobreviver, né? Eu não vejo outro tipo de conta que possa ser feita. Eu acho a utilização da base essencial e fundamental para qualquer saúde financeira de qualquer clube. Nós estamos conversando com o técnico Marcelo Fernandes aqui na Rádio Bandeirantes, treinador da equipe do Botafogo da Paraíba. Ô Marcelo, eu queria que você falasse desse bom momento do Botafogo da Paraíba. A gente até mostrou na tela da Band essa semana que nas últimas 7 rodadas, Guarani venceu só um jogo, tá com 6 pontos somados, e o Botafogo da Paraíba é o melhor time nesse recorte, com 17 pontos. Você deu para ver que você conseguiu nos primeiros jogos, lógico, ter que adaptar o time, não estava vencendo, e agora vocês engrenaram, estão inclusive na frente do Guarani pelos critérios de desempate. E o que você pode falar desse bom momento do Botafogo, você mais uma vez fazendo um grande time para a disputa do acesso? Assim, Breno, o começo aqui foi muito difícil, né? Eu nunca esperava pegar a equipe com grandes valores que tem na situação que estava, né? A equipe realmente estava muito defasada fisicamente, tínhamos grandes valores como temos, né? Não temos, né? Mas que estavam para jogar uma terceira divisão totalmente desequilibrado fisicamente para aguentar o tranco da terceira divisão. E nós precisamos trocar não só um pneu de carro, como os 4 pneus com o carro andando. E foi muito doído. Eu não digo nem os 2 primeiros jogos, que realmente a equipe estava muito abaixo fisicamente. Foi o caso do Paysandu fora, onde na minha estreia tomamos a virada, né, de 2-0, tomamos a virada para 4-2. E depois também com o Maranhão, lá no Maranhão, que também foi um jogo muito abaixo, campo muito pesado, a equipe sem pernas para conseguir performar, né? Já o jogo da Inter de Limeira em casa, perdemos aqui, né? E tivemos uma boa atuação, uma atuação que merecíamos pelo menos o empate. E quanto o Ituano, que fomos em Itu, jogamos outra boa partida e tomamos um gol de fora da área, 1-0. Mas ali, depois dessas 4 rodadas, a equipe realmente estava muito bem fisicamente. E a gente sabia que os resultados viriam por tudo que a gente conhecia da divisão e queria para o nosso time, né? E os jogadores abraçaram a ideia, foram treinos muito exaustivos, treinos muito, muito intensos, e isso refletiu nos jogos depois, né? E no recorte do Guarani, você fala 7 jogos, a gente tem 17 pontos, mas a gente tem 9 jogos invicto, né? Que são 7 vitórias e 2 empates, né? Então, em 6 vitórias e 3 empates, né? São 28 pontos, 27 pontos, ganhamos 21. E é bom, sabe? Eu dou muito valor a esse grupo, a esses jogadores que aqui estão, porque eles ralaram muito pra gente estar nesse momento, num campeonato tão difícil, com grandes equipes. A gente pegou jogos muito difíceis, mas a equipe do Botafogo está competindo, está respeitando todas as equipes.
e está competindo muito para conseguir esse objetivo. Bom, estamos conversando com o técnico Marcelo Fernandes, técnico da equipe do Botafogo da Paraíba. Ô Marcelo, como que você vê a atual situação financeira do Botafogo da Paraíba, né? O ano passado você trabalhou com um problema na equipe da Ponte, mesmo assim você se classificou junto, você foi o campeão da Série C do Brasileiro, e hoje como que tá funcionando aí o trabalho, o respaldo que você tem da SAF, né? O trabalho aqui, em termos de estrutura, o que a SAF, eu cheguei aqui com uma estrutura muito, mas muito boa, todos os setores funcionando. Uma SAF empregou muito dinheiro aqui, estruturou o clube de uma maneira muito positiva. Temos, assim, academia de primeira, vestiários, nutrição, tudo que um departamento de futebol precisa, a gente está muito bem escorado, assim, né? O Felipe Félix realmente é o dono da SAF, fez um trabalho aqui muito, mas muito bom, deu condições de trabalho para a gente trabalhar. E, cara, é o contrário do que a gente passou na Ponte Preta, né? Isso aí é bem nítido, assim, né? Os salários aqui são pagos dia 5 e dia 20, né? Então, assim, tudo religiosamente em dia. Isso facilita muito para o trabalho, não só da comissão, mas de você ver funcionários altamente satisfeitos e jogadores também tudo tranquilo, para que a gente possa exercer o trabalho, né? Isso não quer dizer que você vai ganhar ou que você vai perder jogos, mas ele é necessário para você ter um bom ambiente, né? O que a gente passou na Ponte realmente foi muito difícil, né? Foi um trabalho assim que eu falei na entrevista, até depois de ser campeão, que aquilo jamais iria acontecer novamente. Realmente, não digo nunca, que é uma palavra forte, mas será muito, mas muito difícil acontecer aquilo de novo. Aliás, a gente está vendo, Marcelo, muita dificuldade hoje dentro do Guarani, né? Porque o Guarani tem uma das maiores, se não a maior folha salarial de quase 2 milhões de reais na Série C do Brasileiro. O ano passado você comandou o Guarani, você fez um bom trabalho no Guarani, para mim você foi demitido injustamente. E daí você foi para a Ponte e fez outro grande trabalho. E hoje o Hélio Cizenando está tendo que lidar com esse problema de salários, porque amanhã completa 1 mês e meio de salários atrasados. Já teve, você deve ter acompanhado à distância, um dia que os jogadores não quiseram treinar no campo, treinaram somente na academia. E a pressão está gigantesca em cima do Guarani. Você sabe da pressão da torcida por querer classificação e acesso. Como que você vê esse momento de fora, né? E até enfrentar um time que está passando por esse momento. Na última entrevista coletiva, o Hélio muito criticado pela torcida, né? Antes da entrevista coletiva, o empate do Guarani, bombas arremessadas em direção ao vestiário do Guarani. Como que você vê esse momento e como que você também espera aproveitar esse momento? Porque pode ser o jogo da classificação para vocês no sábado, né? Assim, Breno, não existe assim, o Guarani ele é o Guarani, entendeu? O Guarani é uma equipe fortíssima do campeonato do futebol brasileiro, é uma equipe que não existe estar ganhando direto ou estar perdendo direto, que não é o Guarani, ele sempre vai ser o Guarani. Eu tive o prazer de trabalhar no Guarani, eu tive uma oportunidade de ouro no Guarani, onde o presidente Rômulo me deu essa oportunidade, a gente conseguiu pegar um clube de 0 ponto no campeonato da Série C do ano passado, conseguimos fazer 16 pontos e deixar o clube numa situação muito, mas muito melhor do que a que eu peguei, entendeu? Problemas existiam também, mas assim, eu quero salientar, o presidente Rômulo foi um presidente que realmente nos ajudou muito na época, pelo momento que atravessava, e foi sujeito o homem comigo até na saída, que a gente saiu do clube, entendeu? Então, um cara que eu respeito muito, e um clube que eu também respeito muito, pois me deu uma oportunidade de ouro para mim mostrar o meu trabalho, e consequentemente depois fui para Ponte Preta também, graças à oportunidade de mostrar o meu trabalho que estava ali do lado no Guarani. Agora, quanto ao Hélio, cara, o Guarani tem um grande treinador, um treinador que já mostrou seu valor em inúmeros campeonatos, sabe? Oscilações existem, eu cheguei aqui no Botafogo também, perdi 4 jogos primeiros, depois conseguimos colocar em ordem, mas assim, o Guarani é uma grande equipe, uma equipe que está passando por esse momento agora de salários, mas é uma equipe que eu tenho certeza que o presidente é uma pessoa idônea, uma pessoa que quer muito colocar essa situação em ordem, sabe? E tem um grande treinador e, consequência, sabe levar seu time. A gente está esperando realmente um grande jogo, um jogo muito difícil, contra uma grande equipe e treinada por um grande treinador que é o Hélio Cizenando.
Bom, nós estamos em contato com o Marcelo Fernandes, técnico da equipe do Botafogo da Paraíba. Eu vou passar para o Batista agora fazer perguntas para você, Marcelo. Marcelo, um abraço para você, prazer ouvi-lo uma vez mais aqui na Rádio Bandeirantes. E você teve uma trajetória marcante em Campinas, né? Fiquei muito contente, assim, de ter podido trabalhar na sua gestão técnica no Guarani e também na Ponte. No Guarani também, a exemplo do Breno Beretta, né? Eu achei que você fazia um bom trabalho, tinha muita possibilidade de conseguir fazer com que o Guarani pudesse subir e foi demitido injustamente. E na Ponte você conseguiu o objetivo, mas a duras penas, com muita dificuldade. Você foi guerreiro, foi determinado, foi, acima de tudo, um paizão, né, para aqueles jogadores, independentemente da idade, que necessitavam não só da parte técnica, tática, mas da parte psicológica, a parte emocional. Então foi muito boa, excelente a sua trajetória aqui por Campinas. Então toda oportunidade que eu tenho para falar com você, eu realmente fico muito feliz, né, de ver aí a sua jornada. Existem homens que passam pela vida e não deixam nenhuma marca. E existem aqueles que enfrentam dificuldades e deixam marcas. E você deixou a sua marca em inúmeras pessoas aqui em Campinas e eu fui uma delas. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, que Deus te abençoe, ilumine, que você sempre tenha sucesso na sua carreira. Pô, Batista, obrigado, cara. Primeiramente, é um prazer estar falando com você, sabe? Não só com você, o Breno também, na época, o pessoal lá, o CH, o Tigão, o Gleger, são pessoas que sempre foram muito justos nas críticas e nos elogios, né? Que a gente é sujeito a tudo isso, mas sempre foram pessoas idôneas que sempre criticaram e elogiaram com clareza, com verdade, sem desrespeitar o profissional. E é isso que a gente quer pro futebol. Assim, eu sou muito agradecido a Campinas, né, cara? Se tem um lugar que eu hoje falo que fui muito feliz e tive muita felicidade, foi em Campinas, né? Tanto no Guarani, que me deu oportunidade, depois na Ponte Preta, não preciso nem falar, né? A Ponte Preta foi um clube que me abriu as portas e que me deixou trabalhar, confiou naquilo que a gente queria fazer, entendeu? E uma das coisas na Ponte Preta que me deixou feliz foi que as pessoas, nesse sentido que eu tô falando, de confiar naquilo que a gente tá fazendo, sabe? De entender o que atravessava o clube e que a gente fazia. Quanto à história de paixão, essas coisas, ela às vezes é muito confundida com aquele cara que acha, pelo contrário, a gente trabalha muito em cima do adversário, a gente trabalha muito em cima de taticamente, do que a gente pode acrescentar na equipe para um jogo, mas também de ter atenção para não ser surpreendido contra o adversário, entendeu? O importante também, mas eu vou falar para você, eu sou muito feliz com como a gente comanda o grupo, como a gente comanda um vestiário, acho que é muito importante. E graças a Deus os jogadores sabem que não tem deslealdade, não tem nenhum tipo de sacanagem com ninguém. E a gente só ganha com isso, não só nós como clube também. E obrigado pelas palavras, Batista. Para mim é uma honra escutar de um cronista tão renomado e tão grande como você essas palavras, e saiba que também eu sou muito orgulhoso de poder ter trabalhado numa cidade com pessoas idôneas que criticam e elogiam com a verdade. Então, todo profissional cresce muito com as críticas e os elogios também. A gente não pode subir no pedestal, porque a gente sabe que a queda é grande. Eu não me envolvo com nada. Eu só sei que eu tenho que trabalhar muito, eu sou novo, tenho muito que aprender, mas você pode ter certeza que todo clube que eu dou a vida por esse clube. Não foi diferente nenhum clube. E não está sendo diferente aqui no Botafogo também. Muito obrigado pelas palavras, meu amigo. O Pedro Piscinato vai fazer uma pergunta para você, ele que cobre o dia a dia da Ponte também, todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes. Pedro. Marcelo, primeiramente, boa noite. Um prazer mais uma vez estar falando com você aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado por aceitar nosso convite. Minha pergunta é baseada justamente na Ponte Preta. Você levou alguns jogadores aí que foram campeões com você no ano passado, Simon, Lucas Cândido, mais recentemente o Tavares e o Toró também. Queria que você falasse a importância de ter alguns jogadores ali, um em cada posição pelo menos, jogadores de confiança sua, da sua comissão, do Marcelo Copertino também. Qual que é a importância para você
de trabalhar com esses jogadores que você já conhece, já tem ali um dia a dia? Além, é claro, sem falar do Nenê, que é um grande jogador, dispensa comentários. Ô Pedro, prazer falar com você também, meu amigo. Obrigado aí pela pergunta. Você também é um grande repórter, é o setorista lá da Ponte, um cara que sempre também foi honesto, sempre foi direito em todas as situações, em todas as críticas e elogios, também um grande profissional. Prazer falar com você. Assim, a gente vai passando na vida e a gente vai colhendo aqueles que se identificam com a gente, né? Se você tem ideia, hoje meu preparador físico é o Felipe Vec, que era do Guarani na época, né? Que estava no Barra e foi um profissional que trabalhou comigo no Guarani impecável e que está fazendo um excelente trabalho aqui comigo na minha comissão, não só ele, como o próprio Marcelo Copertino, que é meu braço direito, né? Eu também trouxe o Alexandre Flavin, que também trabalhou comigo na Ponte, que estava no ABC, trouxe de volta para trabalhar com a gente. E o César também, o treinador de goleiro, que era do Palmeiras Vasco. A gente montou uma comissão técnica excepcional. A gente está fazendo um trabalho, estou muito feliz com o trabalho da comissão técnica nossa aqui. E quanto aos jogadores, é em cima disso. A gente... Não adianta você... Não é questão de você trazer o Tavares, o Toró, o Simon, que foi campeão comigo, né? Todos que estão aqui, e a gente achar que vai chegar e vai jogar. Não é assim. Mas você quer ter jogadores do seu lado, naquilo que você precisa. E o campeonato pede, próprio Cândido, né? A gente tirou do Caxias, de um concorrente. O Cândido é um cara que não teve muitas oportunidades comigo na Ponte, mas é um cara que dispensa comentários, né? Um volante, ele teve problema físico comigo na Ponte, mas aqui tá fazendo muito bons treinos, assim, tá num momento muito bom, né? Como todos o grupo. E nosso grupo aqui é muito bom. E a gente precisava qualificar mais, né? A partir da abertura da janela. E a gente priorizou aqueles jogadores que a gente entendia que poderiam acrescentar, que viriam para cá sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de problema, e que entendesse o momento de cada um que tá acontecendo aqui no Botafogo. E esses jogadores são esses jogadores que a gente trouxe, porque a gente confia muito. Como tiveram jogadores também do próprio Guarani, que passaram no Guarani, outros jogadores que a gente já conhece, que a gente sempre quer trabalhar junto, independente do clube que esteja, porque a gente quer estar com jogadores que realmente vistam a camisa, que sejam sujeito homem, que respeitem o companheiro na hora que está jogando, e a gente procura trabalhar com esse tipo de jogadores. Hoje eu tenho aqui na Ponte Preta um grupo muito bom, um grupo com Henrique Dourado, Nenê, Giovani, jogadores que, Rodolfo, que dispensam comentários, né? O próprio Luiz, goleiro que era do Londrina, fez a final contra a gente. Então, assim, nós estamos com um grupo muito bom e o mais importante, um grupo muito trabalhador e sem vaidade, sabe? Aqui não tem ninguém. Aqui o artista principal é o Botafogo. Todo mundo está trabalhando em prol do Botafogo e quem ganha com isso é o próprio Botafogo. Então, esses jogadores que vieram, a gente trouxe porque a gente sabe a qualidade, não só a qualidade, mas também o caráter de cada um que possa chegar e agregar em qualquer grupo de jogadores. Bom, nós estamos conversando com o técnico Marcelo Fernandes, hoje no Botafogo da Paraíba. Para fechar com você, Marcelo, até agradecendo, desde quando eu te mandei mensagem a primeira vez, você sempre solícito, sempre atendendo aqui a Bandeirantes, seja pessoalmente, seja pela rádio, pelo telefone. Eu queria que você falasse o seguinte, como que é trabalhar com o Nenê? Você até falou que aí não tem vaidade. E pelo que eu percebo, o Nenê é um cara diferente, né? Tanto dentro de campo, extra classe. É um cara que a gente viu, ele ficou alguns dias como comentarista na Copa do Mundo pela Cazé TV. Voltou já no jogo seguinte, já deu 2 assistências. E o cara que tem mais de 40 anos de idade, que se cuida, que é um cara diferente na divisão. Não é nem no Botafogo, ele é diferente na divisão mesmo com essa idade. E o que você está esperando para o jogo de segunda-feira, de sábado, melhor dizendo, né? Porque o Guarani não joga na retranca, não joga no contra-ataque, o Guarani joga para cima. E vocês, pelo que eu sei, também jogam para cima e dentro de casa vão ter que chamar a responsabilidade, né? Não, assim, eu sou muito tranquilo em falar do Nenê, sabe? O Nenê é um cara que não tem vaidade e ele é o cara que puxa essa fila. É um cara consagrado no futebol mundial, né? Nem brasileiro, né? Um cara que dispensa comentários e um cara que, como eu falei, puxa a fila. O Nenê faz por jogo 10 km, 11 km. Então, assim, é uma coisa impressionante a qualidade técnica e física. Eu te digo até mais. Hoje no Brasil eu falava isso do Elvis e coloco o Nenê também. Sabe, o Nenê é um cara que hoje não tem no futebol brasileiro um jogador, um camisa 10 como o Nenê. Eu falava isso do próprio Elvis, é a mesma coisa. Um cara que a bola chega no pé e sabe o que vai fazer com a bola. E o Nenê é uma coisa impressionante, um jogador muito, muito qualificado
qualificado tecnicamente e é um cara excepcional como capitão, um cara que puxa a responsabilidade, um cara que sabe ser capitão, um capitão totalmente positivo, um capitão que deixa o ambiente leve, e a gente é muito feliz de trabalhar com um jogador do nível do Nenê. E quanto ao jogo, cara, acho que é um jogo de duas equipes que estão dentro do G8, duas equipes com 27 pontos, cada uma tem as suas características, entendeu? E a gente vai jogar o jogo como ele tiver que ser jogado. Sabemos que é um jogo muito difícil, contra uma grande equipe, muito bem treinada pelo Hélio Cizenando, sabe? E a gente não tá nem um pouco impressionado com essa história de 7 jogos que não só tem 6 pontos. A gente sabe o tamanho do Guarani, a gente sabe o que é a camisa do Guarani, a gente sabe que é um jogo muito difícil, mas que a camisa que o Botafogo também está treinando muito, batalhando muito, sofreu muito para chegar nesse ponto, e a gente sabe o quanto sofremos para chegar nesse momento. E a gente quer continuar nesse momento, vamos enfrentar uma grande equipe, onde vamos fazer de tudo para conseguir um grande resultado. Entendeu? Não tem... Ninguém ganha jogo antes, o jogo é na hora, mas sabemos sim a equipe que vamos enfrentar, o treinador que é altamente qualificado do Guarani, só que a equipe do Botafogo também vem num momento bom, uma equipe que também está treinando muito bem, está performando muito bem no campeonato, num momento importante, e a gente espera um grande jogo e que a gente saia abençoado com um grande resultado. Legal, obrigado Marcelo Fernandes, mais uma vez concedendo uma entrevista pra gente. Boa sorte pra você na sequência da Série C do Brasileiro, que a gente possa se encontrar aqui em Campinas, os dois times, quem sabe, se classificando no mesmo grupo, e tanto o Guarani quanto o Botafogo alcançando o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço para você, para o Marcelo Copertino também, que faz um grande trabalho do seu lado. Afinal, a sua equipe é muito importante, eu sei da importância do Marcelo Copertino também. Ah, sem dúvida nenhuma. O Marcelo Copertino é o meu braço direito, a gente tem um entrosamento muito bom, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. E eu não só com ele, mas a equipe que eu montei aqui, técnica e da minha comissão técnica, junto com o César, treinador de goleiro, o Alexandre, o analista, e o Felipe Vec como preparador físico, estou muito feliz, sabe? Acertamos no ponto, a gente conseguiu fazer um ambiente muito bom, um ambiente de muito trabalho e todos entendendo. E que Deus abençoe suas palavras. A gente está aqui primeiramente para conseguir a classificação. Sabemos o quanto ela é difícil, estamos ali perto de consegui-la e vamos atrás dela. E depois, se Deus nos abençoar, fazer um quadrangular, né? Que Deus nos honre com esse acesso, que seria muito importante, pois o Botafogo tem a sua torcida, uma torcida muito qualificada, uma camisa muito forte, numa cidade maravilhosa que é João Pessoa, né? Num estado maravilhoso que é a Paraíba, e eu acho que a Paraíba merece ter um time na Série B, e acho que chegou a hora do Botafogo. O Botafogo está 13 anos na fila, e nós estamos lutando muito para colocar o Botafogo nesse sonho do torcedor, depois de 13 anos, colocar o time de volta na Série B. E é o nosso objetivo, se Deus quiser, a gente vai correr atrás para consegui-lo. E obrigado aí, Batista, obrigado Pedro aí, os amigos da Band aí de Campinas, e mandar um abraço a todos aí, a torcida da Macaca, o pessoal da Ponte Preta. A gente acompanha todo o jogo da Ponte aqui, querendo o melhor da Ponte, e vambora, é isso. Precisar da gente, estamos sempre às ordens aí. Muito obrigado aí pela atenção e pela oportunidade. Legal, muito obrigado. Tá aí a palavra do Marcelo Fernandes, gentilmente falando com a gente, batendo um papo muito bacana, quase meia hora de papo com o Marcelo Fernandes, falando sobre assuntos importantes. Aliás, ele vai ser rival do Guarani mais uma vez, e neste fim de semana, às 5 da tarde, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, o jogo entre Botafogo da Paraíba e Guarani. Quem vencer, se um dos dois vencer, já estará classificado à próxima fase da Série C do Brasileiro. Agora, se houver empate, existe a grande possibilidade também, os dois chegando a 28 pontos somados. É claro que a gente vai torcer muito para o Guarani já se classificar nesse final de semana. E é muito bom sempre ouvir os treinadores, Batista. Eu até falo para o pessoal do Guarani, não adianta blindar o Hélio Cizenando, tentar esconder o Hélio Cizenando. Eu já pedi nas últimas semanas, eu acho que seria bom até para o Hélio mostrar as convicções, as coisas, o trabalho que ele vem fazendo ao longo da semana, porque no final do jogo, uma pergunta a cada pessoa, não dá para saber o que o Hélio tá fazendo e o que o Hélio tá pensando, acaba prejudicando o próprio trabalho do Hélio Cizenando, né, Batista? Sim, com certeza, já